Tentação. A tentação é um mal que muito nos tem perturbado. Mas não esqueçamos que até o Mestre Jesus foi tentado. Não devemos incomodar-nos com a sua audácia, nem com a sua persistência. Como nos ensina Kardec, cansemos-lhe antes a paciência. Paciência é aquilo que vai ser necessário na próxima hora. 60 minutos, vocês vão ver que vão ser longuíssimos. Vai custar muito a passar. É sempre o que acontece quando a gente vem aqui, não é? Mas eu vou estar atento, tenho aqui um caderninho para tirar notas e vou ver quem é que vai pegar taxas, não é? E olhem que daqui vê-se tudo, não é? Não é Graça? Daqui vê-se tudinho. Porque temos aquela visão periférica, não é, Carlos? Que a gente olha assim, de repente não está a ver, não está a olhar para um lado e com o outro olho está a olhar para ali, não é? E vê tudo a acontecer. E pronto, obrigado por estarem aqui. Que seja um momento tranquilo, de reflexão acima de tudo, que possa ser um investimento o tempo e aquilo que vimos aqui fazer possa no final ser produtivo e um investimento. Então, alguns já terão visto de que é que vamos falar, não já? Ou não? Ninguém viu? Já? Da mudança, não é? Da mudança que nos carros vai da primeira à quinta, alguns já têm sextas, uns são automáticas. A mudança foi aquilo que nos trouxe até aqui. Se nós não tivéssemos mudado, desde a altura em que fomos criados, nós não estaríamos aqui neste ponto. Mas, apesar desta ser uma constante da natureza, nós temos, por vezes, ou alguns de nós têm, muita dificuldade em entender isto como sendo uma verdade universal e em mudar. Não é? Nós somos muito renitentes, alguns de nós são muito renitentes à mudança. Argumentos como: eu sou assim. Não é? Este não está muito bom. Eu sou assim. Também há quem escreva, quem diga isso, não é? Eu nasci assim. Essa é boa. É como os marcadores, não é? O marcador é assim mesmo. Sabem o que é que isto quer dizer? Foi a Betina que disse: mete aí os marcadores que escreverem mal, que é para o pessoal perceber que tem que pagar as cotas. Deve haver lá para dentro, para outra sala. Sou igual a mim próprio. Pois. Se não mudei até agora. Tenho umas muito interessantes que é: não tenho. Opa, alguém me arranja um marcador? Essa também é uma. Olha, a Matilde já pagou as cotas dela, diz ela. Vamos lá ver. Não tenho culpa de ser assim. Vou pôr aqui pelo meio. Gosto destas particularmente. Não me arrependo de nada. Também gosto desta. Não mudava nem uma vírgula. Também.
Gosto da vírgula. Uma pessoa, portanto, quando lidamos com pessoas assim, estamos a falar de espíritos de luz. Não é? São espíritos de luz. Só que como a humildade é pouca, não é? Lá foi a luz. Portanto, lá vai a luz para o galheto. Então, isto são atitudes. Apesar de nós admitirmos que a mudança é uma constante, isso já dizem outros, não é? Muitos de nós falam assim. Não é? Muitos de nós são assim. Portanto, eu parto do princípio que quem fala assim, também, para além disso, também, falta-lhe a humildade, portanto já não é perfeito, não é? Mas será feliz. Não é? Porque quem fala assim, fogo, quem é que não quer ser assim? Exatamente, não é? Portanto, quem fala assim teria que ser alguém realmente feliz. E se nós formos a perguntar qual é a coisa mais mal distribuída neste planeta, é a felicidade. Não é? Porque, de facto, a felicidade é algo na qual nós estamos, há um grande déficit de felicidade neste planeta. Se isto não fosse verdade, não teríamos, por exemplo, e atenção que nós não temos nada contra isto, não teríamos uma indústria em crescimento como são as indústrias da farmácia na área dos antidepressivos, dos ansiolíticos e coisas afins, das que são legalizadas, não é? Sem falar daquilo que não é legalizado e sem falar daquilo que, não sendo uma droga prescrita, é uma droga legalizada, como sendo por exemplo, o álcool. Certo? Não estamos a falar de quem bebe para empurrar um naco de bacalhau. Estamos a falar de quem bebe porque bebe. Porque tem sempre sede, está sempre, não é? Tem sempre secão, não é? Aquele secão, não é? Sempre a garganta seca. Bebe água, isso é para lavar os pés, não é? Aquelas cenas. Já é para lavar os pés, mas já nos lava há 15 dias. Certo? Escrevem mal, ainda por cima não se consegue apagar. Então isto é uma atitude que normalmente se vê que de forma irrefletida, não é? Mais ou menos nós vamos dizendo, sem pensar muito bem no que se diz. Normalmente, não é? Portanto, quando se proferem este tipo de frases, muitas vezes há uma envolvência de orgulho, dizem-se estas frases em momentos específicos, não é? Quando houve algum conflito ou assim, então nós dizemos este tipo de coisa, não me arrependo, não mudava nem uma vírgula, por aí fora. Agora, a mudança de facto é algo difícil de fazer, não é? Apesar de muitos de nós conseguirem identificar coisas que gostaríamos de mudar. Certo? Mais de metade, mais de 50% das coisas que nós fazemos, das atividades que nós desenvolvemos, da forma como vivemos, são chamados hábitos. O que é que são hábitos? Rotinas. São coisas que fazemos repetidamente, sem pensar. Grande parte das atividades que nós desenvolvemos diariamente, grande parte das coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia, são feitas sem serem raciocinadas. Exatamente. Às vezes a gente chega a um ponto, não é? Sai de um sítio, chega ao outro e não se lembra do trajeto. Portanto, há coisas que são feitas mecanicamente, até, por exemplo, o ato de conduzir. É? E arranca-se, acelera-se, trava-se, para-se no semáforo, deixa-se passar o peão na passadeira, quando corre bem, não é? Às vezes não corre bem.
dessa parte do peão, não é? Porque nos distraímos ou não sabemos, não é? E a gente até se põe a pensar, fogo, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu fiz esta parte do trajeto? Não me lembro, não é? Porque são hábitos. Então hábitos são ações que nós desenvolvemos naturalmente, repetidamente e que não são refletidas. E dentro deste tipo neste tipo de hábitos, temos hábitos que são positivos e temos muitos hábitos que nos são prejudiciais, que são negativos. Muitos deles nós temos-los, fazemos e nem sequer nos damos conta, não é, que fizemos determinado tipo de ação. Porque são hábitos. É assim, é normal e nem sequer é preciso de pensar sobre eles para o fazer. Isto, em termos, tem vantagens, não é? Tem muitas vantagens, porque nos permite viver também entrando num ritmo rotineiro, numa poupança de energia, para desenvolver determinado tipo de atividades que não requerem tanta atenção e que nos permitem poupar energia para fazer outro tipo de coisas, não é? Para a qual precisamos de mais atenção. Como é que nós adquirimos estes hábitos? Não, os tipos de hábitos que nós temos no nosso dia-a-dia são adquiridos como? Para já, temos que lembrar que nós estamos numa casa espírita, não é? Pronto, quando estamos numa casa espírita, falamos de espiritismo e dos princípios, falamos dos princípios espíritas. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que nós somos espíritos imortais. Isto é o básico, não é? Quem me conhece dos cursos e mais não sei o quê, sabe que eu bato muito nesta tecla. Às vezes estamos a fazer grandes raciocínios e ao tentar pensar e ver as coisas numa perspectiva, esquecemos-nos daquilo que é mais básico. E o que é mais básico responde a metade dos problemas, a metade das questões. E o básico dos básicos é que Deus existe, que somos imortais, não é? Que são os pilares, no fundo, do espiritismo. Depois temos a comunicabilidade dos espíritos, temos a questão da lei da reencarnação, não é? Temos a lei de causa e efeito e a pluralidade dos mundos habitados, numa perspectiva já mais abrangente. Mas se nós tivermos em conta, para qualquer tipo de raciocínio, quase na totalidade, que queiramos fazer em relação à área comportamental, ao tipo de vida que devemos levar, se nós começarmos por aqui, que existe Deus e que nós somos espíritos imortais, já começamos por montar o grande alicerce, no fundo, que é a estrutura do pensamento, que nós precisamos ter para viver felizes. No fundo, isto é um paradigma que a maioria sei lá se pode ser a maioria, mas grande parte da humanidade ainda não aceita, ou não tem consciência dela. E não vive, não tem hábitos que estejam de acordo com este princípio. Grande parte desses hábitos que falamos são hábitos que não partem deste princípio. Partem do princípio que a vida é única, é limitada, tem um determinado ponto onde começa e um determinado ponto onde acaba e a partir dali acabou. Tem que aproveitar tudo. Não é? Exatamente, então tem que aproveitar tudo. Mas também dá para aproveitar tudo sendo espíritos imortais. Não é? Noutro tipo de perspectiva. Carpe diem. É um carpe diem saudável. Não é? E de boas atitudes. E de bons hábitos. Portanto, este é o primeiro princípio. Sendo que estes espíritos são imortais, nós reencarnamos. Então, o novo ser que nasce, não é? Cada um de nós, em determinado ponto da nossa existência, traz na sua bagagem aquilo que é a sua história. Traz as suas experiências, não é? Traz um conjunto de informação que vai influenciar a pessoa, que influencia, naturalmente, a pessoa que é ao renascer. E depois nasce no meio. No meio tem o quê? No meio cultural,
tem a educação, tem as pessoas, não é? E durante este espaço de tempo, este espírito imortal que renasce vai cair num meio em que vai poder ser altamente influenciado. Não é por nada que a infância, o período da infância na nossa espécie humana, é o mais longo de todos os seres que nascem neste planeta. Nós levamos muito tempo até ser, entre aspas, gente. Não é? Se bem que somos logo pessoas, mas levamos muito tempo até ter consciência de nós próprios. Normalmente. É evidente que há exceções. Não é? Então, os pais, os familiares, a escola, uma quantidade de outras coisas, não é? Que existe à nossa volta, vão fazer deste ser que renasce com a sua própria história portanto, isto é uma soma qualquer que vai dar igual a mim. Eu. Então eu sou o resultado daquilo que sou, das experiências todas que tive daqui para trás e daquilo que aprendi também enquanto era pequenote. Há vários ditados que dizem, não é? Em burro velho... Hã? Não aprende línguas. Uma criança, enquanto infante, não é? Criança, é uma autêntica esponja no que toca à capacidade de absorver conhecimento. Absorve tudo. É claro que já traz o seu caráter. Mas esta fase que eu me atrevo a dizer que neste momento é... Como é que é de dizer? Está-me a faltar a palavra. Não é levado muito a sério. Desvalorizado, descurado. É um tempo de vida que é muito curto e ao qual não se dá a devida importância. Neste momento, eles é que decidem tudo. Eles, se tivessem que decidir tudo, nasciam adultos. Não nasciam crianças. O estado de infância existe precisamente para que, naquele tempo, toda esta máquina que está aqui para trás sofra o maior número de reajustes possível. Não se podem educar dois filhos da mesma maneira. Não sei se é um direito e se é outro torto. Como é que pode ser? Eu eduquei-os da mesma forma. Pois, não pode. Portanto, a primeira coisa a fazer é olhar para quem nasce e dizer assim, o que é que eu tenho aqui? Qual é a farinha que eu tenho aqui? Para saber que tipo de bolo posso fazer com ele. É alguém... O fermento aos pais. Hã? É uma pessoa calma ou é uma pessoa irritadiça? As crianças não são todas iguais. Não é? Dizem muitos. E pela que a genética tem uma parte, não é? Tem uma parte de responsabilidade na história, mas não tem toda. Não é? Que se fosse só uma questão de genética, era fácil. Saem todos bons. Ou maus. Daquelas fornadas, são todos iguais, não é? A Matilde e o Augusto têm 3 filhos, três diferentes. Completamente diferentes. Os 3. Os mesmos pais. Como é que pode? Não é? O que é certo é que cada um deles traz o seu próprio arcabouço. Um é um 486, outro é um 386 e outro é um Pentium. O Pentium é a Betina, está ali. Não é? Porque é a Betina que está aqui, porque se não fosse a Betina era o que estivesse. Não é? Pensei que já ias falar no i7, afinal ainda estás muito... Mas eles são dos anos 70, tu tá, não... Então, César, os i7 já é os que nascem agora, não é? Então, a partir daí, é preciso conhecer aquilo que ali está, não é? E, de acordo com, no fundo, os protegidos que recebemos, agir em conformidade, se tivermos capacidade. Claro que está visto que grande parte de nós não é talhado para ser pai, nem para ser educador. Precisava primeiro educar-se. Não é? Também, porque também quem os educou também não foi capaz de os educar. Não é? Exatamente. Portanto,
No fundo, a gente vai dando aquilo que consegue dar. Vai ensinando aquilo que tem para ensinar. De acordo com aquilo que sabe. Também aprendeu. Não é? Depois há uma questão muito chata que é o raio dos filhos. Mexem muito com a questão emotiva. Não é? Então, às vezes, sabe, a nossa razão diz-nos o certo era fazer isto, mas o meu coração não deixa. Coitadinho. Quando nós os educamos assim pequeninos a tratá-los dessa maneira, o mais certo é que quando nós formos mais velhos eles vão dar-nos, quando a gente for com o andarilho, eles vão assim por trás de nós, é um biqueiro no andarilho, vai velho! Mas é mesmo. Não é? E eles depois não vão dizer coitadinho, não, eles vão dizer coitadinho, estão mortos por se ver livres de nós, não é? Porque no fundo, a besta que veio, se for besta, porque pode não ser besta, pode ser alguém melhor do que eu já, que me vai ensinar a mim. Se, na altura em que é uma esponja, não lhe forem transmitidos hábitos saudáveis, se não lhe forem transmitidos conhecimentos construtivos, positivos, não há nada que o vá fazer mudar de atitude. Porque as referências que tem naquele espaço de tempo são tão boas como as que trazia até ali. Então, que diferença é que nós podemos fazer como pais, se formos assim? Nenhuma. Para pior não vai. Pior já é suficientemente mau, não é? Para pior não vai. Não tem marcha atrás? Exatamente. Para pior não vai. Então, eu não tenho aqui crianças neste momento, tenho aqui uma adolescente, pronto. Temos o Luís, mas o Luís não está para maturar, não é? Mas nós, enquanto educadores, e os educadores não são aqueles que têm filhos e que não vão mais ter filhos, os educadores é toda a gente. Porque de repente há aqueles que têm filhos, há aqueles que depois vão ter netos, há aqueles que têm amigos, que têm filhos dos amigos, e toda a gente, todos nós podemos transmitir conhecimento e caráter a outro ser qualquer. Ouvi uma palestra há tempos de uma professora americana que dizia assim: toda a criança precisa de um herói. Precisa de um modelo para seguir. Toda a criança precisa de um herói. E grande parte, ela é professora e dizia ela, grande parte das vezes o herói tem que ser o professor. Porque em casa não tem heróis. Então tem que ser alguém que seja uma referência, que seja um modelo de caráter, de como é que se deve comportar. O professor tem que ser sempre positivo, tem que ser sempre otimista. Diz ela, é difícil? É, às vezes é quase impossível, mas tem de ser. Um professor que não tenha capacidade para ser sempre otimista, mesmo em relação ao pior aluno que possa existir, não deve ser professor. Ela usa técnicas muito interessantes. Diz ela assim, na primeira vez, numa turma qualquer, em Nova Iorque, numa escola qualquer daquelas meias maradas, não é? Venham os alunos, uma turma dificílima, muito má. E então, aquilo com notas péssimas, não é? E um deles tirou 2 de 0 a 20. E então ela, 2, o que é que eu vou fazer com este? 2, no teste meteu 2 mais. E então foi a entregar o teste, entregou-lhe o teste, 2 mais. E ele ficou a olhar para ela. Diz ela assim, 2 mais? 2 mais, isto é um F, não é? Que eles é A, B, C, D, E, F, acho eu. E ela, sim, é um F. E ela, então porquê 2 mais? Isto é muito mau. Diz ela assim, não, isto é bom, porque tu podias ter tirado 0. Não é? Vamos ver uma coisa, tu, melhor do que isto podes fazer. Tu tiraste 2, mas podes tirar mais do que 2. Certo? E então o puto encheu-se empolgou-se, não é? É claro que posso. Então, vamos trabalhar a partir daí, percebendo que tu podes fazer melhor do que isto. E é claro que os resultados são sempre incertos, mas pelo menos a motivação, não é? O fazer acreditar que é possível, está lá. Porque grande parte das vezes nós não conseguimos fazer determinadas coisas porque nós estamos habituados a acharmos que não conseguimos. Eu não consigo fazer isto. E as ajudas são negativas às vezes. E depois temos um meio, que também esse meio muitas vezes são aqueles que já nos incutiram essas ideias na cabeça, não é? Que nos dizem, tu não prestas, não é? Tu não sabes fazer nada, Isso é pior ainda. não é? Quando nós crescemos com esse tipo de pensamentos, com esse tipo de informação, uma mentira repetida, Às vezes passa a ser uma verdade. não é? Passa a ser verdadeira. E então se me repetirem a mentira de que eu não presto, que eu não sei fazer nada, eu vou acreditar nisso com o tempo.
E quando eu chegar a adulto, o meu paradigma é de que eu não presto. E como é que se muda um paradigma a um adulto? Quando não se consegue mudar a uma criança, como é que se muda esta mentalidade a um adulto? É muito mais difícil. Porque é uma vida inteira a acreditar naquilo. Não é? Então o tipo de hábitos não tem só a ver... Quando nós falávamos em 50% dos hábitos, falávamos, por exemplo, no hábito de lavar os dentes, escovar os dentes. Não é? Hoje, toda a gente escova os dentes. Já não foi sempre assim. Não é? Mas as crianças são incentivadas a escovar os dentes muito cedo. E chegam a uma determinada idade, já não é preciso mais dizer-lhes para escovarem os dentes. O que é que nós fazemos? Repetimos para ensinar-lhes até tantas vezes quantas forem necessárias, não é? A informação de que têm que lhes escovar os dentes. Comeste, tens que escovar os dentes. Até que o hábito seja adquirido. O hábito, sendo adquirido, passa a ser irrefletido. E então aquilo passa a ser uma rotina. A rotina de escovar os dentes. Certo? Mas as rotinas podem ser milhentas. Porque nós não estamos só a falar de hábitos de cariz físico. Eu posso falar, por exemplo, de hábitos de cariz intelectual. A maldicência. Se nós formos críticos, destrutivos, como pais, como educadores, como amigos, como seja lá o que for, estamos a ser exemplo para quem está a absorver as nossas ideias. E o que é que aquela criança vai absorver? Que o correto, que o hábito, que a rotina é ser-se maldicente. Porquê? Porque viu aquilo acontecer vezes sem fim. E vai ser alguém maldicente. A não ser que seja um espírito já mais capaz. Porque senão está ali tudo feito direitinho, não é? E depois os mais velhos admiram-se. Eu não sei como é que ele foi ser tão cruel. Como é que ele foi ser tão mau? E depois mente. Opa, foi o que viu acontecer. E ele é igual, exatamente igual àquilo que viu. Então, ser como somos, se uns são bem-sucedidos mais do que outros, não é uma questão de sorte. As coisas não acontecem à sorte. Não é? As coisas não acontecem por acaso. Cada um é exatamente aquilo que é, de acordo com o seu histórico evolutivo em termos de espírito imortal, mais o somatório de tudo aquilo que foi a sua educação e mais tudo aquilo que ele foi capaz de fazer a partir do momento que ganhou consciência que existe. Uns continuaram num mundo lamacento. Outros abriram uma pestana e disseram assim, não, eu não posso viver desta maneira, porque isto é altamente prejudicial para mim. E arregaçam as mangas por si só e vão procurar outras coisas e adquirem hábitos que a família ou o meio, ou seja lá o que for, não foram capazes de lhe dar. Não é? Foi sorte isso? Foi engenho? Foi habilidade? Foi arte? Isto é arte. A arte da vida. Na busca de alguma coisa diferente, de hábitos diferentes daqueles que não lhe foram ensinados. Não é? Isto é pestana. Estou para aqui a falar já há tanto tempo seguido. Então o problema não é quando os hábitos são bons. Não é? Quando os hábitos são bons, está bom. A gente tem que potenciar aquilo que está bem feito, perceber aquilo que fazemos direito e tentar melhorar noutros aspectos. Quando os hábitos não são bons, aí é que temos que estar preocupados. Só que é uma chatice, porque é duro, é difícil para caraças. É muito difícil. E agora podia propor um exercício. Cada um de nós pensava numa coisa que gostaria de mudar em si. Aqueles que me ouviram, já pensaram em alguma coisa? Às vezes é difícil pensar naquilo que quer mudar. São tantas. Pois, isso é um serviço, não é? Escolhem só uma. Agora, pergunta a seguinte, já tentaram mudar isso?
Quem já tentou? Ninguém. Só? 20%? Pouco. Bem, então partimos do princípio que há gente que admite que tem hábitos que gostaria de mudar, mas não fez nada para os mudar. Certo? Eu estou a falar a sério. Ok. Portanto, 80% das pessoas têm um hábito que gostariam de não ter, mas não fizeram nada para mudar. Certo? Porquê é que não fazem nada para mudar? Aquelas frases que tu escreveste. Estamos acomodados, porque dá trabalho. Que volta àquela primeira frase que você falou. Qual é? Eu sou assim, Porque eu sou assim. Muito bem. tá? Aí é preciso uma mudança para deixar de ser assim. É uma questão de querer melhorar. Porque o ser assim nem sempre é um estado melhor da pessoa, né? Então a gente tem que procurar a mudança e a evolução. Vamos fazer aqui um pequeno parêntese. Sendo espíritos imortais, nós que é espírita, nós só vamos parar quando? Quando formos perfeitos. Ainda não vamos parar. Quando formos perfeitos, parar de evoluir, não é? Se nós temos que ser perfeitos e nós não somos perfeitos, o que é que temos que fazer? Mudar. Portanto, não há saída. Portanto, mesmo que a gente não queira, eu sou assim, por aí fora, eu tenho que mudar. E agora vamos acrescentar aqui um pontinho. E vamos conseguir. Senão a vida muda. Vamos conseguir. É. Não é, ui, tantas próximas. Aqui parte-se aqui de um aqui estas mudanças, esta vontade de mudar pode ser feito de duas maneiras. Ou feita de forma inconsciente, ou feita de forma consciente. Quando eu faço isto de forma consciente, não sou muito bem que faço. É o mundo que vai tratar de me pôr as situações à frente, não é? E então isto normalmente traz dor ou sofrimento. Se for de forma consciente, isto vai trazer muitas outras coisas diferentes de dor e sofrimento. Vai trazer alegria, vai trazer uma sensação de satisfação, vai trazer felicidade, não é? E vai estar muito longe da dor. Agora, isto depende de mim, não é? É claro que eu, para fazer isto, eu tenho que saber que isto se faz desta maneira. Nem toda a gente sabe. Temos pena. Não é? Sabem os que sabem e os que não sabem um dia hão de vir a saber. Porque isto há de bater um dia na porta de toda a gente. É uma questão de tempo. Não é? Uma questão de tempo. Então, certo? Portanto, nós temos que ser perfeitos, logo a mudança é obrigatória. Mas eu ia onde? Eu tínhamos feito uma pergunta, não foi? Aqueles que sabiam. Agora, mudar um hábito é uma coisa muito difícil de fazer, não é? E há uma série de coisas que nós precisamos de... É fixe que a gente venha a um sítio e nos fala, tens este problema e tal, mas está bem, ok, agora como é que eu resolvo isto? Não é? Como é que eu faço? Isso é que é muito bonito, essa treta, e agora, e pôr as mãos na massa. Porque eu já tentei mudar esse hábito e não consigo. Não é? Já tentei pai 3 vezes, não é? E das 3 vezes eu dou-me a ideia que estou cada vez pior. Que é isso sempre do estado abaixo. Não é? É que me dou conta mesmo que não resulta. Que não consigo mudar. É uma daquelas frases, pá. Eu não consigo. Não é? Eu não consigo. Já tentei, não consigo. Quantas vezes tentaste? 2? Não é? Tentei 2. Pelo menos tentou 2. Não é normal. Exatamente. O tipo de pensamentos que nós temos, às vezes, repara, o tipo de atitudes que nós temos e o tipo de pensamentos que temos estão bem de acordo com o tipo de hábitos que nós cultivamos. Não é? Imaginemos alguém que foi criado num ambiente machista. Não é? É muito difícil que alguém que tenha sido criado daquela maneira, que seja assim de alguma maneira,
saia daquela boca ou daquela pessoa uma atitude que não esteja de acordo com aquilo em que acredita. Porque ele acredita de facto que os homens são superiores às mulheres, não é? E que podem coisas que as mulheres não podem, inclusivamente bater-lhes, que está muito na moda, não é? Aliás, se vocês não apanhem, se as mulheres que estão aqui não apanham, é falar com o marido, não é? Então está fora de moda isto, quer dizer. Dei modés, não é? Eu tentei, mas levei logo com uma panela na cabeça. Não é? Até partiu o cabo, foi um prejuízo. Não é? Estou lá, sou dos Clebo, não é? Sou dos Clebo. E eu gosto desse passagem. Estão a ver? Portanto, o tipo de hábitos e paradigmas que nós temos, que nós cultivamos, refletem-se na nossa forma de estar, refletem-se nas nossas ações, refletem-se nos nossos pensamentos. Não é? Um machista, para deixar de ser machista, primeiro o que é que ele tem que fazer? Primeira coisa a fazer é reconhecer. Não é? Repare, nada disto é fácil. Isto é difícil. É sempre difícil. Mas seja lá qual for o hábito que for, não importa o hábito. Isto aqui, eu perguntava, qual é o hábito que gostariam de mudar? Agora cada um aplica o seu hábito. Porque resulta para todos. Não é? Pode ser machista. Mas posso ser, por exemplo, orgulhoso. Posso fumar. Pode ser um hábito físico. Qualquer um. Não é? Então a primeira coisa a fazer é reconhecer. Não há nada a fazer. Eu, enquanto não reconhecer isto, não há nada a fazer. Certo? Primeira coisa a fazer é reconhecer aquele mau hábito. Se não reconhece, não tenta melhorar. Exatamente. Há um psicólogo, não é um psicólogo, é um repórter americano, que fala de uma coisa que se chama o poder do hábito. Já ouviram falar? O poder do hábito. Então ele diz que o hábito, uma rotina, o hábito que nós temos, tem 3 tempos. Um deles ele chama-lhe o tempo do gatilho. No fundo é aquilo que acontece, uma coisa qualquer que acontece, uma pessoa qualquer que nós vemos, que despoleta uma ação. Não é? Por exemplo, eu vejo as minhas sapatilhas de correr, eu já não corro há um mês, começo a ter inveja dos gajos que andam ali a correr, não é? No outro dia viam a passar por cima da rodovia, a correr por cima daquelas passadeiras e eu devias de cair, não é? Não tem nada a correr, não é? Mas o gajo não caiu. Esse é o gatilho. O que é que faz o segundo? O segundo é a resposta, não é? ao estímulo. Então pode ser, por exemplo, correr. No caso do tabaco, o gatilho podem ser vários. Pode ser o stress, pode ser a ansiedade, pode ser ver o maço de tabaco. E olha ali o maço de tabaco, hoje ainda nem fumei, olha, vou ter para fumar um cigarro. Isto faz uma rotina que traz uma recompensa. Não é? Eu passo em frente a um café que está a fazer uma francesinha, cheira-me a francesinha e vai fazer com que eu faça alguma coisa de acordo com o estímulo que recebi. Eu entro e vou comer uma francesinha. E, de repente, isto traz uma recompensa, que é a satisfação ou a obesidade. Estão a ver? Porque de acordo com isto, a recompensa depois vai variar de acordo com o tipo de rotinas que eu tenho, variando de acordo com os próprios gatilhos que eu tenho. Não é? Porque o mesmo tipo de incentivo, em pessoas diferentes, pode provocar diferentes rotinas, para provocar exatamente o mesmo tipo de recompensa. Não é? O que é preciso fazer? É perceber, reconhecer quais são os gatilhos. O que é que me incomoda? O que é que me faz disparar determinado tipo de comportamentos? Essas rotinas são boas ou más? Nós estamos a falar das más, que é o que nos interessa mudar. E o tipo de recompensa que nos traz. Aqui não se trata de eliminar rotinas.
Aqui trata-se de responder de forma diferente aos gatilhos. É olhar, portanto, depois de reconhecer aquilo, tomar consciência de mim. Não é? Porque senão é um hábito que é irrefletido. É uma resposta que eu dou a um estímulo sem pensar nele. Então, uma coisa qualquer que me irrita, não é? Sei lá, eu chego a casa, eu não, mas sei lá, a minha mulher chega a casa, não é? E vê as cenas todas espalhadas no hall de entrada, o gatilho, e irrita-se, não é? Irrita-se com a primeira coisa a fazer é descobrir quem é o autor do crime, naturalmente, não é? Quem foi que deixou isto aqui? Quem foi? Portanto, isto é o que nós fazemos naturalmente. Quem foi que nós... Portanto, qual é a rotina? O gatilho é tudo desarrumado, a rotina. Reclamar, chatear, aborrecer, não é? Irritar-se ela própria. E a recompensa qual é? Às vezes nenhuma. Às vezes é a satisfação de chatear os outros. Às vezes a recompensa é a satisfação de ter chateado a cabeça aos outros, para não dizer coisas piores. Certo? Porque às vezes só fazemos isso é mesmo para matar o outro psicologicamente. Para o fazer sentir-se mal. E isto são rotinas que acontecem naturalmente. Não é? E eu faço isto inconscientemente. Eu não faço por querer. Eu não faço de propósito. Simplesmente isto é tudo mecânico. Não é? A gente carrega no gatilho, aquilo dispara um determinado tipo de comportamento, a recompensa vem ou não. Às vezes pode ser insatisfatória. Às vezes pode ser a gente sentir-se mal. Então o que é que nós temos que fazer? É tomar conta do bicho. Não é? É conhecer o hábito. É conhecermos-nos a nós próprios. É perceber que se estes gatilhos nos fazem bem ou nos fazem, e o tipo de resposta que lhes damos nos fazem bem ou nos fazem mal, nos fazem sentir bem ou mal, nos fazem ser úteis ou não, ou nos fazem ser pedras na engrenagem. E muitas vezes somos. Não é? Então eu tenho que tomar consciência disto, reconhecer. A primeira coisa é reconhecer. Uma pergunta, e se eu não reconhecer, vem aí a dor, não é? Obviamente, não é? Se tu não reconheces, para já não estás a pensar nisso. Não é? É porque não estás a pensar nisso. Andas incomodado. Defeito, não é? Eu não reconheço. Eu tenho um defeito, não o reconheço. Eu tenho que vir alguma coisa... Que Há de vir. De alguma coisa te vai abrir os olhos. Não é? Se não fores tu por ti próprio, a vida vai se encarregar. Aliás, tu próprio te vais colocar a jeito. Porque tu vais atrás daquilo que naturalmente vai fazer mal. Mais tarde ou mais cedo vais te sentir mal. Depois vêm as doenças, não é? Depois vêm as doenças. A recompensa mais tarde pode ser, olha, um cancro, uma hepatite, um AVC, um ABS, um RDS, não é? Depende, essas cenas todas, não é? Isso é a vida a responder ao tipo de comportamentos que tu tens. Pela lei de causa e efeito. E isto não acontece ao acaso, nem é Deus que diz, e agora está na hora de tu ficares ganhas aí uma doençazinha. Não, tu próprio semeias. Naturalmente o teu perispírito vai fazendo o somatório todo e ajusta-se à tua necessidade da doença. Tranquilíssimo. És tu próprio a educaste pelo mal, pela dor. Não é? Depois, claro, revoltas-te contra Deus, mas ele é para o lado que melhor dorme. Não é? Ele fica na boa. E se não for mais, estala os dedos e vem um tsunami e leva-te. Não é? E foste. Pronto, este já não me chateia mais. Então, depois disto, é preciso ter os pés bem assentos no chão. Não é? Porque de repente, é aquilo que nós estávamos a falar aqui e o Sr. Augusto disse muito bem. Ei pá, eu até tenho dificuldade, são tantos. Uma coisa de cada vez. Não é? Porque de repente, assim, nós não vamos passar de carvão a diamante nem em 5 minutos, nem num dia, nem num mês, nem num ano, nem sequer numa existência. Nem numa existência só. Não é? Então, estabelecer objetivos concretizáveis. Não é? Passo a passo. Então, eu vou mudar uma coisa de cada vez. E começo por aquilo que eu achar bem. Ninguém tem nada a ver com o tipo de hábitos que eu quero mudar. Eu é que sei. Qual é o primeiro? É este. Então é aqui que eu vou investir.
Eu quero deixar de ser casmurro. Sou casmurro. Há muitos casmurros. Não é? Isso, não sabem que são casmurros. Eu teimoso, E normalmente o teimoso, quando está a dizer que não é teimoso, já está a ser teimoso. Não é? Então, estabelecer objetivos concretizáveis. Isto é muito importante. Olha, desculpe interromper mais Diz. uma vez. E se eu reconhecer o meu erro e mesmo assim não fizer nada para o... Isso faz parte. César, isso faz exatamente parte do processo. Tu começas por reconhecer o erro e podes pensar assim, tens duas hipóteses. Ou trato ou não trato. Não é? És livre. Mas não vou tratar da noite para o dia. Não, tu podes não querer resolver. Eu sei que sou assim, mas não interessa, eu sou assim. Essa a pergunta. Eu sou assim e tens o direito de ser assim, continua assim, vais bem. Vai no caminho certo. Sim, vai. Sabes porquê? Porque todos os caminhos estão certos. Todos os caminhos vão acabar por dar a... Todos os caminhos vão dar por acabar por chegar à perfeição. Agora, tu é que sabes se queres ir por uma autoestrada ou se queres ir por um caminho romano. Tu é que escolhes. Tu é que escolhes se queres ir num Lamborghini ou se queres ir com uma sandália a romano. Não é? E vais por aquele caminho cheio de pedras e o caraças e com o chinelinho de pôr no dedo, uma baiana, pronto. É da cabo de tudo e a lixada dá cabo dos pés todos. É contigo, tu é que escolhes. Mas vais lá chegar, garanto-te. Porque é uma questão de tempo. Sim, isso. Não é? Porque tu vais chegar, tu vais parar a autoestrada. Tu vais lá parar, não sabes é quando. A tua teimosia, a tua persistência no erro, a tua cobardia às vezes, o teu conforto de não quereres, não é? Não saís da tua zona, não é? Estás ali seguro e não quero mudar porque mudar dá trabalho, mudar às vezes pensa-se que traz sofrimento, uma série de coisas, não é? Não, eu continuei por este caminho de pedras porque eu estou habituado. Eu não sei andar nas autoestradas, não é? Eu vou pelas vias, vou pela Nacional, que aqui ao menos não me perco. Não é? Não me perco, embora eu quisesse ir para o Porto e fui parar a Ponte Lima, mas isso também não tem problema nenhum. O caminho que me levou também me traz. Não é? Os caminhos têm sempre ida e volta. Portanto, está sempre tudo bem, César. É o fixe do espiritismo, é que está sempre tudo bem. Pelo menos nesta casa. Nesta casa ninguém tem que fazer nada. Ninguém tem que fazer nada nesta casa. Aqui toda a gente é livre de fazer o que quer, como quer, porque o principal prejudicado, não é, daquele que não faz as coisas como deve, é o próprio. E o prejuízo nem é prejuízo nenhum. O prejuízo há de ser uma mensagem, um reflexo daquilo que ele próprio precisa. Isto, no fim, está tudo bem, meu. Isto é mesmo fixe. Como é que se pode viver, não é? Mais livre do que isto? Sem castrações nenhumas. Opa, és uma besta? Pois sou, pá. E que queres? Não posso. Podes. Tens todo o direito de ser besta. Porque por mais besta... Repara. Porque por mais besta... Mas é que não és só tu. Não és o único, bem-vindo ao clube. Por mais besta que tu sejas, não faltam aí bestas ainda mais bestiais do que tu. Não é? Muito mais bestas, meu. Claro que há muitos que não são tão besta. Certo? Está sempre tudo bem. A gente é que escolhe. Então, porque nós no fundo temos que conhecer a fera, não é? Temos que saber qual é a fera com que lidamos. Senão não há como é que o domador de leões doma o leão se não souber como é que ele é? Não tem hipótese, o leão chega lá e come-o. Não é? E é o que nos acontece a nós com os nossos maus hábitos. Os nossos hábitos comem-nos. Nós vivemos subjugados, não é? Às nossas más rotinas. E depois nós achamos que aquilo é que é o mundo e nem sequer queremos... eu sou, para mim aquilo é daquela maneira. Ok, boa sorte. Então, um objetivozinho de cada vez. Como, por exemplo, vocês lembram-se do dia 1 de janeiro de 2019, certo? Lembram-se dos planos que fizeram para o ano que agora está a decorrer?
Há muita gente que já não faz planos nenhum, que é como eu, não é? O primeiro plano a fazer é não fazer planos nenhum, porque assim eu acerto sempre. Primeiro plano para 2019, não fazer planos. Está concretizado. Até o fim do ano, está novo. Não é? Porque houve uma fase em que eu disse, não, este ano é que vou fazer isto, este ano é que vai ser. E depois, claro, chegava ao Carnaval, no Carnaval, tu é que és tolo. Não, agora está na hora de curtir, não é? A sambar. Claro. Não é? Ou, quer dizer, no Carnaval já me tinha esquecido para há 15 dias. Os planos já foram, não é? Porquê? Porque nós estabelecemos metas que são fictícias, não é? São fantasiosas. Estão muito para lá da nossa possibilidade. Aquilo é aquilo a que nós almejamos. Ok, este é o meu objetivo. Mas isto não vai ser para agora. Não é? Tem que ser com tempo. Eu tenho que me dar o direito a fazer as coisas com calma, porque mesmo que não dê, vai só assim é que vai dar. Não é? Então, este homem diz que, para além disto, a gente deve tirar... É uma coisa muito prática, diz assim, tomar notas. Quem quer mudar alguma coisa com o que sofre, deve tomar notas, ter um bloco e tomar notas. Aqui identifico, por exemplo, quando é que me acontece este tipo, aquele gatilho? Qual é o gatilho? Não é? Quando é que esse gatilho é acionado? Com que pessoas? Em que meios? Depois de ver que tipo de programas? Sei lá, as coisas são variadíssimas. Isso obriga a uma escrita. Obriga a uma escrita. Eliminar os gatilhos, é isso? Não, é perceber quais são, César. Perceber quais são. Porque depois o que é que vais ter que fazer? Vais ter que tomar consciência dele e racionalizar os momentos. Não é? Porquê? Porque é exato. O que é que tu vais fazer? Tu queres adquirir um novo hábito. Como é que se adquire um novo hábito? Repetir a rotina. Indefinidamente, tantas vezes quantas forem necessárias. Primeiro de forma consciente, que é para depois passar a ser feito de forma inconsciente. E então deixamos de ser de determinada maneira quando... Repara, se nós fizermos um exercício, todos aqueles que entraram aqui, que já estão aqui há algum tempo, hão de reconhecer que há alguma coisa em si que mudou desde que conheceu o Espiritismo. Algumas, Não é? muitas coisas. Milhares de coisas mudaram. Certo? Certíssimo. Mudaram. Milhares de coisas. Foi através da razão. O que é que nós mudamos? Hábitos, rotinas, comportamentos. Mudámos de forma como? Consciente. E muitas delas tivemos que pensar nelas para as fazer. E pá, estou a fazer isto, não foi aquilo que eu aprendi no centro. É muito trabalho. Graças a Deus. Ainda bem que dá trabalho. Não é? Ainda bem que dá trabalho. Não é para ser de borla. Nem é para ser fácil. Fácil não dá pica nenhuma. Não é? E que mérito é que tu tinhas se fosse fácil? É só nosso. Não é? Não tinhas mérito nenhum. E aquilo que a vida mais tem... Depois nós somos muito estressados com a forma como vemos as coisas. Nós queremos as coisas rápido. Mas aquilo que nós mais temos pela frente é tempo. Para já, tempo é uma concepção nossa. Tempo não existe. Vamos viver até quando? Para sempre. Nós não vamos conseguir fazer determinada coisa por falta de tempo? Não, porque isso nós vamos ter sempre tempo. Nós nunca vamos estar perdidos no tempo. Portanto, o tempo não pode ser um entrave. Nada disso. Tomar notas. Outro é admitir que podemos falhar. Este psicólogo, este tipo, como é que ele se chama? Eu tinha aqui o nome dele para aqui algures. Charles Duhigg. Este tipo faz um exercício que é precisamente o mesmo que Jesus diz. Que é exatamente o mesmo que os espíritas falam. É o conhece-te a ti mesmo. Não é? Admite que podes falhar. Aceita-te como és. Porque, repara, o 70 vezes 7 vezes de Jesus... Tenta. Até que quê? Até que tu adquiras uma rotina. A rotina do bem. É a rotina do bem.
E então quando tu vires alguém, de repente aquele que era maldicente, e quando percebeu, não é? Ei pá, já estou a falar mal do meu vizinho. Ei pá, já estou a falar mal do meu irmão. Ei pá, já estou a falar mal do cão. Já estou a falar mal do primeiro-ministro. Já estou a falar mal dos polícias. Já estou a falar mal dos advogados. Porque está tudo mal. Porque está tudo mal. Para alguns está tudo mal. O único gajo que está certo é ele. Só pode estar mal isso. Não é? Nós temos um planeta com 7 mil milhões de pessoas certas, tudo enganado. Está tudo direito e tudo torto. Eu estou bem, certo? Eu digo. E isto é atitude comum a todos, à grande maioria dos seres humanos. Então, admitir que podemos falhar é bom. E reparar que, dentro das notas que tiramos, perceber que a cada passo que damos, as falhas que cometemos são cada vez menos graves. Isso é bom sinal. Opa, mas lá está, vi aquilo tudo, opá, e desta vez, coroças, estou a ver aquilo tudo, o esforço, não é? Lá está, olha, deixou aqui tudo espalhado, não é? Quem foi que pôs isto aqui? Tentei, não consegui, mas já tentei segurar, não consegui. E na próxima, porque a canalha vai continuar a espalhar as coisas, não é? Aquilo vai custar ainda, e algumas vezes aquilo ainda vai sair, só que depois a gente vai, e depois a gente engola, não é? Como dizia a Alexandra da outra vez, não foi a tua rapariga? Estás a ver aquela cena que a gente tenta, e aquilo parece ali uma coruja que quer regurgitar, e não consegue, não é? Não foi o que ela disse? É igual, não é? A gente tem que segurar mesmo. E com o tempo aquilo vai deixando de fazer moça. E vai começar a chegar a um ponto de dizer assim, pá, o melhor é pegar na pasta e metê-la no sítio. Olha, deixaste a pasta fora do sítio outra vez, vou arrumá-la. Não é? Substituir um hábito negativo por uma coisa positiva. E se calhar, pelo exemplo, a besta que deixa as coisas fora do sítio, se calhar até vai aprender melhor. E pá, porque a reação do outro até foi uma reação positiva. Não é só duas vezes. Não é só duas vezes. Não é só duas. É 70 vezes 7. 490. O cão e a gata. Tu agora... que quer? O Rotpincher. Por exemplo, quem quer fazer desporto, não é? Estabelecer os bons objetivos. Aqui é fácil de perceber também. Normalmente quem quer começar, não, tenho que correr, tenho que emagrecer e não sei o quê, vou já fazer 20 km. Claro, nem aguenta 2, não é? Arreia logo. E depois vai para casa, não corro mais, dói muito, é difícil. Olha, o microfone. É verdade, não é assim, olha, é o que acontece? Muitas vezes. Porquê? Porque o pessoal não tem noção nenhuma daquilo que tem que fazer, não é? Então põe logo um objetivo que é muito maior do que aquilo que consegue fazer, suportar. O Henrique faz trails de 50 km. O primeiro trail que fez não foi de 50 km, pois não? Começaste com quantos quilómetros? Trail 16, mas... E antes de fazer trails? Corridas já nos 4. E a primeira corrida? 3 km, para fazer hoje 50. Não é? Foi correr uma vez na semana, foi correr 2 vezes na semana, foi correr 3 vezes na semana, se calhar agora podia correr todos os dias. Mas até chegar aí, até conseguir adquirir uma rotina, foi preciso esforço, foi preciso educar-se, foi preciso perceber o que é que tem que mudar, como é que acrescenta esforço. E de repente aquilo faz naquilo, ele corta sempre a meta a rir. As fotografias não mentem. Porque chegou ao fim. A recompensa no fim. É ou não é? Não é o que acontece? Está lá. A rotina o que é? É corrida, não é? O gatilho, abriu uma inscrição para um trail ali em Monção. Não é? O gatilho. Tenho que ir correr, não é? Para ir buscar a recompensa. Outros fazem isto, por exemplo, imaginemos. Vou correr porque sinto-me entediado. O gatilho, estou com tédio. Não é? O que é que eu vou fazer? Sou preguiçoso. Eu posso calçar umas sapatilhas e vou fazer uma corridinha. Eu faço uma subida ao Bom Jesus, faço uma caminhada até à nascente do oeste. Certo? Cada um pode fazer aquilo que quiser. Outros fazem isso. Ou outros sentam-se no sofá e pegam numa pasta de chocolate e comem, não? Qual é a recompensa? É satisfação. Não é? Tem que ver qual é o hábito que é mais saudável. Qual é o que lhe faz melhor. Então é prático, não é?
Sempre com os pés assentes de perceber que é um passinho de cada vez. Eu não posso estabelecer um tempo para acabar a tarefa. A única coisa que posso fazer é estabelecer um tempo para começar a tarefa. Quando é que eu vou começar a fazer esta mudança? É a partir da manhã. É a partir deste momento. Quando a gente quer mudar é a partir do momento atual, não é? É agora. A partir de agora eu vou fazer assim. Ok. Quando é que eu vou acabar? Não sei. Vou tentar estar sempre atento. Uma coisa que pode ajudar é tornar público, e isso é verdade, é tornar público o que eu quero, o objetivo. Eu vou assumir que quero mudar este tipo de comportamento. Eu vou assumir com a minha família que não me quero irritar, que quando vir as coisas fora do lugar. Que é para as pessoas saberem que o processo é meu e que me podem também ajudar, não é? A mudar aquilo que eu quero mudar em mim. Porque, no facto, os processos são de todos. Não é? As lutas são individuais e, ao mesmo tempo, são coletivas. E se, onde todos ajudam, nada custa, que não é bem assim verdade, não é? Mas custa um bocadinho menos. Onde todos ajudam, custa menos um bocadinho. São maiores. Hum? E os feitos são maiores. Os feitos são maiores, as recompensas depois são coletivas também. Não é? Porque não foi só um a ganhar, foram todos. Toda a gente participou, toda a gente ajudou. O que acham? Vamos começar a correr. Pá, é o que for, uns é tocar cavaquinho, não é? Aprender a tocar música. Pá, sei lá, tanta coisa. Isto é aplicado, no fundo, a qualquer tipo de comportamento, não é? E pronto. Na verdade, nós o que queremos, isto podem pensar que, lá porque uma pessoa está aqui a falar, que faz isto desta maneira e que faz com uma perna nas costas. Há coisas que se fazem, não é? Há coisas que se fizeram. Há coisas que já se aprenderam, mas ainda há muita coisa para fazer, há muita coisa para aprender. Porque, na verdade, a cada novo hábito a cada hábito que nós transformamos para um hábito mais saudável, descobrimos que, não é, aquela nova mudança vai despoletar outro tipo de necessidades. De repente vamos ver que não estamos a implicar com aquilo, mas estamos a implicar com outra coisa qualquer. Não é? E aí é o limar da aresta, é a arte de trabalhar o próprio espírito. Somos nós a moldarmos-nos. Somos nós a fazer. E nós podemos, numa encarnação, se formos conscientes, podemos dar um salto grande. Porque nós já estamos num patamar, nós neste momento, em termos evolutivos, neste planeta, já estamos numa fase em que temos consciência disto. Temos consciência. Só quem não quiser. Não é? Quem está a ter este tipo de discussões aqui só não melhora se não quiser. Porque todos são capazes de mudar. E é tão verdade isso que estamos todos aqui. E a nossa versão de hoje é a nossa versão melhor de sempre. Nós nunca fomos tão bons. Mas podemos ser melhores. E quanto... Não fomos tão bons, não é? Nem nos damos por ela do quanto ainda somos mauzinhos. Nós nunca fomos tão bons e eu agora tenho que reformular isso, não é? Porque eu tenho que dar aqui a mensagem tem que ser sempre o positivo, não é? E ao perceber que eu nunca fui tão bom, o que eu percebo é que tenho... Para já, percebo melhor o que me falta fazer, o quanto me falta fazer, e percebo melhor o como o posso fazer. E daqui para a frente, outra coisa, é que a evolução é cada vez mais rápida. E o quanto mais capacidades adquiro, mais rápido consigo evoluir. Então, nós já não estamos no 2+. Estamos lá para o 8+. Nós somos espíritos 8+. Já não é mau. Claro que já não é mau. Não é mau. De 0 a 100. Não estou. De 0 a 100. Não estou. 8+ é um D. Ou um C. 8+, por que não? 0 a 20? Sim. Já somos 8. Sim, és.
Eu pensei que era de 0 a 100. De 0 a 100? Estás a ver? São coisas que nós temos que mudar. Não é? Se nem eu próprio acredito em mim... Ó César, quem caralho é que vai acreditar em ti, César? Se tu não acreditas em ti, quem é que vai acreditar, César? Se tu achas que és um 8+, como é que eu vou acreditar que tu és um 9? Pensa melhor. Começa por aí, não é? Se calhar adquirir novos hábitos passa por nós pensarmos melhor sobre realmente qual é o nosso real valor. Se eu sou negativo, pessimista em relação a mim, vai ser difícil dar um salto para a frente. Tu tens capacidade, tu tens potencial. Todos temos. Adanca! E agora a seguir? Hã? O que tem o atendimento? Está a correr bem? Recomendas? O que é que queres que avise? Existe o atendimento. Está aqui gente que esteja aqui pela primeira vez hoje. Um senhor, 2 senhores. 3 senhores. 2 senhoras e um senhor. 4. Mas você não estava aí? Não estava? Só chegou agora. Foi? Nós temos uma atividade na associação que é sempre às sextas-feiras, portanto, no dia da palestra, que é mesmo às 7 da tarde, que é a reunião onde nós fazemos a recepção, no fundo, às pessoas que nos vêm conhecer. Não é bem do caloiro, aqui não se fazem praxes, não é? Mas são espaços onde nós conversamos, onde damos a conhecer o que é o espaço, o que se faz aqui, que tipo de perspectivas e o que é que podem esperar da associação, o que é que podem esperar do espiritismo, se têm problemas é nesse espaço que podem conversar com eles. Temos espaços em que o atendimento pode ser feito de forma individualizada, a pessoa conversa com alguém em privado e se achar que tem alguma coisa para dizer ou para pedir ou para contar, haverá aqui alguém sempre disponível para vos ouvir. E é o espaço onde nós também vos conhecemos, não é? Se estão aqui pela primeira vez, hão de reparar que grande parte das pessoas se conhecem. Não somos família física, mas muitos de nós já somos família, não é? No conceito mais abrangente de família. Mas todos os que chegam, em pouco tempo, se quiserem, podem se tornar membros da família. Isto não é nenhuma congregação religiosa, nem nada disso. Isto é mesmo amizade, não é? Portanto, se precisarem, na próxima sexta-feira estarão cá algumas pessoas para vos receber e falarem particularmente convosco. E de resto estaremos cá. A palestra é logo a seguir, não é? Que é o espaço que acabaram de assistir. E pronto. Alguém tem alguma dúvida?